Fala, comunidade do futsal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um PodFec, um podcast oficial do Futsal Esporte Clube. Essa página que cada vez mais tem fomentado nossa modalidade, tem enaltecido o nosso futsal em todas as formas, de todos os jeitos. Tentamos fazer isso diariamente, né? Tentamos cada vez mais contribuir também com o futsal de uma pequena parcela. Acredito que temos feito isso ao longo desses anos. Hoje, resenha de número 105. 105 resenhas, cara. Que coisa maravilhosa, coisa incrível. Hoje eu tenho uma honra, a oportunidade e o privilégio de contar a história não só de uma craque dentro de quadra, mas principalmente fora de quadra, né? Também grandes histórias também que a gente vai contar, a gente estava falando em off aqui, né? Hoje é dia que a gente pode ter muitos mistos de emoções aqui, mas a gente vai fazer o máximo para contar muita coisa da carreira dessa atleta de ponta aí, que está na Itália, que retorna a Lazio, né? Hoje temos a honra e o privilégio de conversar com a Vanessa Pereira, 3 vezes aí melhor do mundo, multicampeã dentro do esporte, nem se fala. Se a gente falar aqui, meu Deus do céu, vai ser muita resenha de cada título, né? Cada história. Mas, Vanessa, de antemão, eu quero te agradecer por ter aceitado nosso convite. Obrigado por estar aqui com a gente. Para mim é uma honra. Você era um dos nomes muito pedidos aqui, e, obviamente, né? Também a gente já queria já ter marcado isso, mas como a gente acredita no tempo de Deus, como a gente acredita nas coisas de Deus, tudo tinha que acontecer no momento certo e na hora certa. E acredito também que você crê nisso dessa mesma forma. Obrigado, minha amiga, e é uma satisfação enorme tê-la aqui conosco. Não, que isso, o prazer é meu, a honra é minha. Eu acho melhor eu ir buscar um lencinho, porque se vai ter emoções assim, ultimamente eu estou mais sensível, e eu acho que eu vou ali já buscar para dar uma facilitada, mas quando o William me propôs essa entrevista com vocês, essa resenha com vocês, eu falei na hora, porque é muito gratificante falar da carreira, falar da minha vida, ainda mais nesse período tão maravilhoso que eu venho vivendo e vem acontecendo na minha vida, e é realmente como você disse, era para acontecer dessa forma. Porque eu acho que nessa fala que a gente vai ter agora, nessa entrevista, é uma Vanessa que me dá prazer de falar sobre ela, sabe? E principalmente contar as minhas histórias, a minha vivência no meio do futsal feminino. Perfeito, minha amiga, perfeito. E quero agradecer também o pessoal da assessoria da WP, que faz um trabalho sensacional, que nos deu esse privilégio, né, para que a gente pudesse conversar com a Vanessa aqui hoje, nos deu todo o amparo. Obrigado mais uma vez, o William, nosso parceiro de sempre aqui, que sempre nos dá força. Bom, Vanessa, de antemão, eu já começo a te perguntar, minha amiga, conta pra gente como é que foi essa tua ligação, não com o futsal diretamente, mas com o esporte, né? Porque a gente sempre pergunta, né? A gente sempre pergunta, como começou no futsal, como começou e tal, mas como começou o teu apreço pelo esporte? Desde pequenininha já começou já a tua paixão pelo esporte, teus pais te incentivaram muito, como foi esse teu progresso inicial dentro do esporte? Então, eu acho que assim, quando Deus me colocou na barriga da minha mãe, ele falou assim, essa daqui vai ser uma amante do esporte, mas essa nasceu realmente para o futsal. Porque eu morei 14 anos dentro de uma escola lá em Patos, chamada Adelaide Maciel. Naquela época, os meus pais não tinham uma condição financeira, então a escola disponibilizou um espaço para que a gente morasse lá. Hoje eu até brinco que quando eu vou lá para mostrar para alguns amigos, né, algumas pessoas que eu levo para lá, como os meus patrocinadores foram dessa vez para lá também, eu falei, ó, aqui onde que é a secretaria hoje era onde que a gente morava. Então, assim, no tempo que meu pai e minha mãe trabalhavam na escola, as minhas irmãs estudavam, eu era cuidada, né? Os professores de educação física que me olhavam, que tomavam conta de mim enquanto os meus pais estavam trabalhando ali. E de fralda e tudo, eu estava lá. Então, eu tenho até uma tatuagem na perna hoje, que lá na Adelaide tinha uma divisória na quadra, entre uma quadra daqui e uma quadra de cá. E eu ficava sentada no meio. E segundo os professores de educação física, eles contam, até hoje eu não sabia, né? Eles contaram em uma entrevista, que eu ficava virada para a quadra de futsal. Porque o futsal é o esporte mais praticado do mundo, independente de qualquer coisa. Então, na quadra daqui era só futsal. Na quadra daqui era basquete, handebol, basquete, tudo. Vôlei, tudo só de cá. Então, eu ficava vidrada para aquela quadra ali. E aí, quando eu tinha. Eu sempre disse que era 5 anos de idade, mas me corrigiu recentemente. Eu tinha 4 anos de idade. Ele me pegava em casa, me levava para a rua, me levava para o espaço que tinha ali dentro da escola ou na quadra e me ensinava passe, drible, chute. E segundo ele, eu nunca
peguei a bola com a mão. Ele rolava, eu chegava e chutava. Ele rolava e dizia, domina. Eu dominava. Nunca com a mão. Então, eu acredito que Deus já tinha isso para mim, o futsal. Só que eu entrei na minha escolinha de futsal feminina com 12 anos de idade. Até os 8 ali eu jogava com meu pai, que meu pai ajudava na escola. Meu pai sempre foi um amante de futsal e futebol. Meu pai jogou muitos anos, jogou amador. E ele ajudava os professores de educação física nas escolinhas de futsal. E aí, então, os meninos treinavam, eu ia treinar junto com meu pai. Meu pai foi um dos meus maiores incentivadores. Ele, o Cicinho, hoje, se eu sou o que eu sou, é graças ao Cicinho e graças ao meu pai. Diferente da minha mãe. A minha mãe, por exemplo, minha mãe me bateu até os meus 10 anos de idade, porque ela não queria que eu jogasse bola na rua. Eu brinco que eu tenho essas orelhinhas assim para frente, porque ela me levava para casa assim, ó, e não queria que eu jogasse bola com os meninos na rua. Apanhava, e tanto que os meus amigos daquela época ali, que a gente tem amizade até hoje, eles brincam e contam que quando a minha mãe chegava, eles falavam assim, ó, Vanessa, sua mãe tá vindo. Eu sentava assim e ficava quietinha, como se eu não estivesse jogando com eles, fazendo finta que tava só olhando. E ela já sabia, me pegava e me levava para casa. Então aí hoje eu até brinco com ela em relação disso. Ah, agora eu sou o xodózinho da senhora, mas antigamente a senhora me batia e não queria que eu jogasse. Mas foram duas pessoas que me ensinaram muito nessa vida. Eu tenho o futsal ali pelo Cicinho, pelo meu pai, mas principalmente por Deus, porque eu acho que era isso que ele tinha planejado para minha vida. Tanto que o futebol, eu testei ele um pouquinho quando a CBF exigiu que os times de camisa tivessem futebol feminino. Naquela época eu estava na FEMAL, em Chapecó, e a Chapecoense fez um convite para a nossa equipe de futsal, para representá-los. Mas foi assim, uma coisa bem complicada, porque jogar futsal e futebol é uma coisa totalmente diferente. Eu achava que era muito fácil jogar futebol. Eu via as meninas jogando e às vezes um cruzamento estranho, um chute estranho, eu ficava assim, mas como que conseguiram? Como que não consegue fazer um cruzamento? Como que não consegue fazer? Cara, o primeiro treino, eu gritei para tampa. Eu falei, tampa, lança. Eu deixei a bola quicar, a bola passou por cima de mim. Eu falei, agora eu entendo que o tempo de bola é diferente, o peso da bola é diferente e realmente era difícil para cruzar, para chutar, a bola nem chegava, a goleira fazia assim, ó, encaixava meu chute, eu achava que eu estava dando uma paulada no gol. Então eu nasci para o futsal. É o que Deus preparou para mim. Então é mais ou menos essa minha paixão, não só pelo esporte em si, mas só por essa modalidade. Sou apaixonada por todos os outros, mas amor mesmo é futsal. Perfeito, perfeito. E a gente já percebe já que a sua família, a gente vai falar muito de família aqui ao longo da nossa resenha. E a gente vê o quão importante, a gente nunca deixa de enaltecer aqui, né, Vanessa? Nas nossas resenhas com qualquer, seja pessoal do futsal feminino ou do masculino, de falar da família, o quão importante o laço familiar acaba nos trazendo uma segurança e nos trazendo a tranquilidade que a gente precisa naquele momento. Por exemplo, você citou o lado do seu pai, de um lado que te ajudava, e do outro lado da sua mãe, naquele momento em específico, né, que foi, acabou repreendendo. Mas você poderia acabar trazendo uma mágoa, né, Vanessa, ao longo dos anos, só que quando você viu que naquele momento em específico, né, você entendeu, fez uma leitura perfeita de entender que aquilo ali ela iria entender ao longo dos anos, e até como você falou, hoje você é o xodó, né, porque assim, a gente sabe que muitas das vezes acontecem coisas parecidas, como aconteceu contigo, né, ou até piores, e a gente vê hoje esse afastamento entre pai e filho, mãe e filha, e etc., por inúmeras coisas, a gente vê o mundo hoje tão separado, né, Vanessa? E quando a gente escuta histórias assim Muito. como a sua, a gente cada vez mais tem esperança de que são fases, né? Você entendeu que aquele momento era uma fase, e aquela fase você tinha que suportar, porque a Vanessa de hoje, ela é a Vanessa do início que suportou as pressões primeiro de dentro para fora, o de dentro para fora é da família, né? Então as principais marcações que você teve implacáveis começou dentro de casa. Então, isso é muito incrível você ter começado já a falar sobre isso. E parabéns por ter não só prosseguido, mas ter provado, não para todo mundo, mas para si mesmo que você era capaz e mostrou para sua família que aquilo ali era realmente algo que você queria que você, e poderia acabar sendo profissional naquilo que você exerce hoje, né? E foi até um fator importante, como, por exemplo, na lesão que eu tive, eu saí de casa em 2004, se eu não me engano, para jogar. Em 2006, eu tive a pior lesão da minha vida, que foi o ligamento cruzado menisco colateral medial.
E nessa época eu fui para Caçador. Então eu estava no sul do país e meus pais em Minas. Eram quilômetros e quilômetros de distância. Naquela época não tinha facilidade de hoje você pegar um avião e ir. Naquela época era ônibus que a gente fazia. Então, imagina horas e horas. E a minha mãe foi uma das minhas maiores incentivadoras para eu não desistir, porque eu queria parar. Eu não aguentava de dor na fisioterapia, eu não aguentava de dor no tratamento. Eu queria desistir. Eu ligava chorando em casa, falava assim: ai, mãe, eu não aguento mais, eu quero ir embora. E minha mãe, naquele período, eu tinha 17 anos, foi a pessoa que mais me incentivou. E antigamente era a pessoa que não queria que eu jogasse futsal, sabe? E hoje, aí naquela época, minha filha vai dar tudo certo, você vai passar por isso, você vai conseguir. Foi um ano ali, aos trancos e barrancos, e ela sendo a minha maior incentivadora. Então, você vê a diferença de um período da minha mãe para outro, quando ela entendeu que era isso que eu queria, que não teria problema eu jogar futsal, que não era um esporte só masculino, e que realmente era aquilo que Deus tinha planejado para mim, e ela ia entender. Exatamente. E um dos culpados também disso, né, culpados num lado muito positivo, né, Vanessa, foi o professor Teófilo Faria, um dos professores que te ajudou no início ali. Diz que eu vi uma reportagem, né, que ele comentou que aos 5 anos todo mundo já te escolhia, você jogava no meio dos meninos, já estavam lá sendo escolhida, já demonstrava já o potencial. Ele é um dos culpados também, que você tem uma gratidão enorme. Claro que tem outras pessoas, obviamente, mas ele é um dos culpados também, né, Vanessa? Naquela época ali, eu tenho muita gratidão ao professor Tunga e ao Gildo, porque a minha primeira Olimpíadas eu só joguei e eu só consegui chegar no cenário nacional por causa dessas Olimpíadas escolares. Porque depois você ganhava as Olimpíadas escolares, você ia para o brasileiro. Então, eu fui no brasileiro, Valadares me viu e me levou para lá. E aí, depois de Valadares, eu fui para Caçador. Então, em Valadares, eu joguei a Taça Brasil, onde estavam vários clubes ali do cenário nacional, que naquela época eram potências. Então, o professor Gildo é um dos caras que eu tenho uma gratidão, mas o Tunga eu tenho assim, um amor por ele, porque no sentido de eu falo isso hoje porque hoje eu tenho uma consciência sobre a importância de estudar, que naquela época eu não tinha. Então, o professor Tunga, às vezes, deixava eu ficar lá para jogar com os meninos enquanto eu tinha que ir para aula, para eu ir lá e ele falava assim: tá, compra vai lá, porque tinha um mercadinho perto, né? Vai lá e compra um saco de laranja, traz aqui, eu deixo você ficar aqui jogando com os meninos. Era essa troca que a gente tinha, sabe? De deixar eu ficar para jogar com os meninos num horário que não era o meu, sabe? E o Tunga estava sempre ali. Ele falava: não, Vanessa é futsal. E não, Vanessa agora tem que jogar vôlei. Não, Vanessa é futsal. Então, ele sabia, ele sentia. Eu acho que ele. Então, ele foi um cara ali que um dos meus mestres como professor de educação física, que foi um dos que me ajudou muito, me incentivou junto. Principalmente por causa do meu pai e da minha mãe, né? Minha mãe não queria, mas meu pai ajudava. Então, meu pai estava dando escolinha de um lado, ele falava assim, meu pai falava rígido mesmo: não, agora não é o horário da Vanessa. O Tunga falava assim: não, então vai lá, então vai jogar com aqueles ali, sabe? Que coisa bacana. E a gente vê da gratidão, né, Vanessa? Gratidão é uma coisa que a gente queria ver mais constantemente nas pessoas, mas a gente vê um mundo hoje tão frio em muitas coisas e a gente vê pequenas situações como essa. É tão bacana da tua parte de lembrar dessas pessoas facilmente, assim, não só facilmente, mas saber que por tudo que tu conquistou, obviamente, você reconhece as raízes de onde veio, e isso não tem preço, sabe? Eu acredito que aquela menininha ali de Patos de Minas ali, né, começando ali, dando os primeiros passos, né, a gente vê as pessoas desde o início já te apoiando, porque você conviveu no teu início, né, Vanessa, com meninos, aonde a gente escuta muitas e muitas coisas sobre esses lados preconceituosos, né? Mas pelo contrário, a gente já viu já que houve já um apreço e já houve essa inclusão. E é isso que a gente luta e é isso que vocês lutam, né? Pelo espaço cada dia mais. E hoje a gente, claro que tem visto que mudou muito, tem melhorado muito. Pode melhorar mais ainda? Pode, muito mais ainda, esse espaço de vocês, sabe? Mas eu fico feliz de histórias assim como a sua, de já não ter uma represália. Pode ter acontecido alguma coisa durante a sua carreira, isso pode ser normal, mas esse ponto inicial que poderia
ao mesmo tempo que te motivou, né, a seguir a carreira, poderia te desmotivar acontecendo algumas coisas ali. Então, o quanto é isso importante desse lado inclusivo e de respeitar, né, o respeito nessa parte inicial, né, Vanessa? É tudo, né? Eu digo sempre que eu tive a sorte de estar em mãos de pessoas e de colegas de trabalho que foram. Parece que Deus pegou e colocou assim: ó, você vai estar no meio da Vanessa, na vida da Vanessa. Você vai fazer isso pela Vanessa. Então, eu tive a sorte de estar com professores de educação física, de colegas de time, de treinadores que foram essenciais na minha vida. Que hoje, se, por exemplo, eu brinco do Éder Popioski, para te fazer um exemplo. O Éder é meu pai, eu tenho o Éder como meu pai. Hoje, a Vanessa que eu sou hoje, eu tenho vontade de pegar o Éder e falar assim: ó, convive comigo agora. Ó, essa Vanessa aqui, ó, é a Vanessa que você sempre tentou me mostrar. Professor Trunga, lembra todos os desafios que você me ensinava, que você é essa daqui, ó. Gildo, você lembra quando a gente quis brigar lá na Secretaria Municipal de Esporte da cidade de Patos, junto com o meu pai, para que tivesse o futsal feminino nas Olimpíadas? Então, é a Vanessa que briga hoje para o futsal feminino ter essas melhorias e ser dessa forma. Paca, por exemplo. Paca, meu Deus, o que a Paca brigava comigo, Paca, Brenda, Tati, Sinara. Vanessa estuda, Vanessa termina a faculdade, era o que a minha mãe sempre queria. O dia da minha formação era essa pessoa que eu queria na minha formatura. O dia que eu comprei minha casa, que a minha casa, que eu fiz ela daquele jeito que eu jamais imaginava, essas pessoas eu queria que cheguei. Só essas pessoas ali para minha casa, pessoas que um dia fizeram parte e estiveram comigo para me moldar, para me ensinar o que que é. Dizer, ó, você vai passar por perrengue, você vai ter pedras no teu caminho, você vai ter dificuldades assim assim. Entenda que princípios e valores são o que vão fomentar a tua vida, é o que vai ficar para frente sempre. Você pode vencer, você pode ganhar troféus, mas se você não for uma boa pessoa, ninguém vai te querer por perto. Sua vida vai passar e no final vai ser o quê? Sabe? Então, assim, essas pessoas, parece que foi Deus que falou assim, ó, vai junto com ela, sabe? Então, essas pessoas eu tenho uma gratidão e vou ter pro resto da minha vida. O Cicinho, por exemplo, o Cicinho foi o primeiro que eu convidei para ir na inauguração da minha casa, porque foi o menino que me pegou dentro de casa e me levou para ensinar o primeiro passe e chute. Entendeu? Então, o Cicinho hoje, se eu sou o que eu sou, o Cicinho que viu primeiro. Então, essas pessoas, assim, vão estar e sempre estarão na minha vida. Sempre estiveram e sempre estarão na minha vida. Maravilha, Vanessa. Desde pequena já, Vanessa, tu já projetava, é, já tinha uma meta em alcançar voos maiores assim, ou de início tu ficava jogando pelo amor mesmo, pelo futsal e tal, tu nunca imaginava, inicialmente, claro que hoje já é uma outra coisa, mas inicialmente você imaginava todos esses acontecimentos da tua vida, tu imaginava a Vanessa de hoje, tu já tinha, tipo assim, um alvo, pô, eu quero. Claro, é um sonho disputar pela seleção brasileira, tal. Era uma realidade que tu imaginava do momento ali na adolescência, no teu início ali? Não, nunca, nunca. Ainda mais sair de Patos do jeito que era. E naquela época você tinha o Kinderman Caçador, que era uma potência, a Femalho Futsal, que era uma potência, o Chimarrão, que era uma potência, Sabesp, que era outra potência, a Unifor, que era outra potência, o Londrina, que era. Então, assim, eu jamais imaginava que teria essa proporção que teve. Quando eu saí de casa, eu saí com uma promessa só que eu tinha feito para o meu pai. Eu disse que eu só sairia de casa e só voltaria para casa o dia que eu levasse uma camiseta da seleção brasileira para o meu pai. Então, eu tinha o sonho de chegar na seleção brasileira. Era o único. Agora, de se tornar melhor do mundo, de ganhar os títulos mundiais, de ganhar as ligas, de morar fora do país, de viver essa realidade que é o futsal feminino, de viver disso, não, jamais. Jamais imaginava. Então, assim, foi tudo assim, ó, tudo muito rápido e em uma proporção que eu jamais imaginava. Que maravilha. E a gente viu que valeu a pena cada esforço, cada perrengue que você passou, né? Porque quando a gente fala de perrengue, vocês, quando. Claro, a gente já vai falar daqui a pouco de seleção, mas quando fala de seleção inicialmente, vocês pegaram um perrengue daqueles que até hoje, quando a gente escuta histórias, meu Deus do céu. Claro que tem alguns que já são assim.
que vocês pegavam as camisas do masculino, né? Que jogavam os uniformes do masculino, entre Calção, outros. A gente a via, a gente ficava camiseta sabendo aqui. até hoje, inclusive acredito que um dos jogos seus pela seleção, que é um dos mais marcantes, né? Eu estou falando, mas você pode corrigir se não for. Para mim uma das atuações suas, né? Claro que todas são épicas, mas para mim o 4-3, o jogo do 4-3 contra a Espanha em 2011, você tá louco, cara. Aquilo ali foi uma e assim, transmitido pelo Sport TV, né? Transmissão ali do Sport TV, a galera acompanhando, a galera vendo ali, e vocês já entregaram um cartão assim de visita, falando assim, ó, a gente merece estar por aqui várias vezes, e obviamente a gente tem visto muito mais oportunidades no Sport TV, mas antes de a gente comentar sobre isso, qual foi o primeiro passo, qual foi o primeiro clube, Vanessa, que te deu oportunidade realmente profissionalmente? Que você recebeu oportunidade? Quem foi a primeira pessoa que te fez um convite já para tu atuar profissionalmente num clube? E aí tu começou já a se, tipo assim, será que caiu a ficha quando você estava num lugar já inicialmente? Fala, cara, eu tô num lugar profissional, vou começar a ser remunerada e vou começar agora a levar isso aqui muito mais sério do que eu imaginava. Qual foi o primeiro clube? Foi o GV de Governador Valadares, Foi ali ele em que já te fez Minas. o convite ali, né? Foi, eu saí de casa para ganhar R$ 50, morava na casa da Michaelen, e meu Deus, cara, o pai e a mãe ali me tratavam como se fosse filha. Morava na casa dela, saía para ganhar R$ 50, mas a proporção de que eu iria viver disso, eu também ainda não tinha. Eu só fui ter quando eu fui para o Quinto de Caçador. E ali foi uma proporção salarial maior, que daí eu falei, opa, né, tem alguma coisa aqui, sabe, dá para ir. E aí depois, na Female Futsal. Na Female Futsal aumentou numa proporção que Jesus Cristo, eu falei, que é isso? Sabe? Então ali eu já, futsal dá para se viver. Mas o GV foi a primeiro suporte de, de, de apoio e de profissionalismo no futsal feminino. E eu só tive a proporção também de jogar futsal e de entender o que era, porque nós jogamos a Taça Brasil Sub-17. E nós conquistamos a Taça Brasil Sub-17 naquela época. Um time totalmente desconhecido e ganhamos de potências ali que eram os favoritos. Então isso também deu uma mudada. Vanessa, não sei se você pode, obviamente, contar, isso fica a teu critério, mas você comentou da diferença quando você recebeu R$ 50 para depois do valor um pouco mais alto. Como você recebeu esse valor mais alto, tu já tinha já um compromisso, por exemplo, você já tinha já, quando receber o primeiro salário um pouco mais alto, ou algo, obviamente, ou o primeiro salário, eu já vou comprar isso, eu vou ajudar minha casa, eu vou comprar algo para mim. Você lembra o que você fez exatamente? Se recorda ou não? Não, não lembro. Não lembro porque essa ideia de, por exemplo, essa organização financeira eu nunca tive até os últimos anos, até os últimos 3 anos agora da minha vida. Por isso que eu falo que é uma Vanessa que hoje me dá orgulho de falar. Antigamente, cara, eu recebia meu salário e tava aí, comprava o que eu queria. Aí eu gastava mais do que eu podia, não tinha uma estabilidade financeira, achava que eu tinha que ter o melhor celular, achava que tinha que ter o melhor tênis, o melhor relógio. Eu tinha um sonho, cara, olha que absurdo. Eu tinha um sonho de usar aparelho, pra você ter noção, entende? Então, assim, coisas nesse sentido, assim, entende? Então, essa proporção de pensar, e como hoje, de dizer, esse dinheiro vai para casa, esse dinheiro eu vou fazer isso para os meus pais, esse dinheiro eu vou fazer isso para mim. Não, é só nesses últimos anos da minha vida. Antigamente, não. Antigamente, eu recebia esses R$ 50, gastava assim. Depois fui para 250 e era muito dinheiro naquela época, que para mim era muito dinheiro, porque para quem, né, meu pai me dava R$ 5 para chupar um picolé, tomar um sorvete, e para mim já era muito. Então, nessa época, o que viesse na cabeça, entende? E aí eu tinha de 50 para 250 e depois para R$ 500, que foi aumentando ali durante esses primeiros 3 anos. Perfeito, perfeito. Bom, eu vou trazer também aqui
para nossa resenha, o meu amigo Léo, né? Léo Costa, que sempre participa conosco. Léo, meu amigo, você sabe que é muito bem-vindo aqui. E hoje está aqui alguém também que você queria muito conversar, queria muito bater esse papo. Fica à vontade, meu amigo. Grande professor Kaique, boa tarde a todos, boa tarde, Vanessa, mais uma vez. Como você falou, né, sempre te cobrei, né, onde é que estava o convite para falar com a Vanessa, sou um grande fã dela, conheci ela nas redes sociais e acompanhei ela a partir de uma entrevista que ela fez com a Amandinha e com o Vini Capita, alguns anos atrás, no início da pandemia, foi onde eu comecei a acompanhar mais ela estava ainda na Itália, e depois, com esses últimos 3 anos aí, os 3 anos ou 4 anos que ela passou no Brasil aí representando Tabuão e depois por Laje, né? Por Leoas da Serra. Então, sou um grande fã teu, te parabenizo aí pela carreira, pela profissão. Vou falar um pouco do pessoal mais para frente, na hora que o professor Patrick também voltar aí. Mas, Vanessa, queria saber tinha umas 3 perguntinhas para você pouco mais voltado na parte pessoal e profissional, né? Você teve depois de alguns anos, né, jogando fora do Brasil, toda uma cultura, aprendendo uma cultura nova, tinha jogado na Espanha, tinha jogado na Itália, a gente sabe que o futsal feminino, acredito que seja até um pouco mais, bem mais unido do que o masculino, existe um companheirismo maior das meninas, né? A gente acompanha vocês aí, vê que existe a disputa, claro, dentro da quadra, cada um está lutando pelo seu pão, pela sua, pela sua bolacha ali, né? Então a gente sabe mas que a hora que termina o jogo, vocês têm um companheirismo, uma amizade gigantesca ali, um carinho por todos. A gente vê muito isso nas redes sociais, né? Então, aí nesse sentido, eu queria te perguntar o seguinte, para voltar quando você voltou para o Brasil, né, entrando num projeto em consolidação, que era o Magnus, né, o Taboão da Serra, acho que era o primeiro ano de Magnus, você vem com uma estrutura, vem como sendo 3 vezes melhor do mundo, chega numa equipe nova, não sei se você já tinha enfrentado alguma vez essa equipe, mas chega já com uma equipe formada, com uma base boa. Você até num podcast com o Capita, com o Rodrigo Capita, você comentou que o teu processo de adaptação, você não esperava que a Liga Brasileira estava num nível competitivo, um nível físico grande. Eu me lembro que você comentou isso. Para você ver como eu te acompanho, eu gosto de estar te escutando, é um prazer sempre te Nossa, ouvir. cara, que E, legal. é- e aí eu queria saber qual foi a decisão, o que que foi? Foi familiar, foi financeira, foi profissional no sentido de um projeto novo, um novo desafio? O que que é que te tomou, o que que pesou mais nessa decisão tua naquele momento de voltar para o Brasil? No 2021 ali foi sem primeiro escolher a decisão de escolher o Tabuão, foi meu pai que pediu que eu ficasse no Brasil, que eu voltasse a ficar no Brasil. Porque nos últimos anos ali eu acabei perdendo 2 tios, e aí a minha última tia, minha mãe, eu peguei o primeiro avião e fui embora para ficar junto com a minha mãe, que minha mãe estava muito para baixo, assim. E aí meu pai chegou período da pandemia ali, meu pai pediu que eu voltasse, aí tinha um conhecido também, para mim é meu irmão, é o Marco Antônio. O Marco Antônio pegou o Covid, ficou muito mal, e naquele período eu comecei a entender mais família, de estar perto da minha família. Tudo bem que se aqui eu pegar um avião, eu chego em São Paulo em 12 horas, é o mesmo que, por exemplo, se eu estivesse no Sul, 12 horas para chegar em casa, sabe? Se eu fosse de ônibus e tudo. De São Paulo para Patos eram 12 horas também de ônibus. Mas é um outro país, a logística é diferente. Então, para voltar para o Brasil, para ficar no Brasil, foi o pedido do meu pai. E a decisão ali de Taboão pelo projeto. O projeto do Taboão é um projeto sensacional, feito por duas pessoas, a Cri e a Pri, que são pessoas fantásticas, amam a modalidade e fazem ela acontecer também. Então, essa decisão de ir para o Tabuão teve uma questão financeira também, tudo, e também porque eu estava no Brasil, né? A realidade do que eu ganhava no Tabuão não era a realidade que eu estava ganhando na Itália, pela questão da moeda, mas pela questão financeira do que tinham me oferecido e também do timaço que era. Eu queria voltar a competir em alto nível, eu queria ganhar títulos, eu queria viver aquela emoção de levantar um troféu e, não sabe, de levantar um vice, sabe? Que legal, bom saber. Eu acompanhei bastante os teus posts ali, eu vejo que você tem muita proximidade mesmo com o Marco, que
Espero que ele esteja se recuperando dentro da possibilidade. Eu vi que em alguns momentos você compartilhou ali toda a recuperação dele, junto com a esposa dele, com a família dele. Então, torço que ele se recupere. A gente sabe que essa doença afetou cada pessoa de uma maneira no contexto geral, né? Pessoas que tiveram realmente, outras pessoas que estão próximas, que tiveram parentes. Eu também tive essa perda de alguns familiares nesse sentido, também por essa doença. Aproveitando o espaço aí que o professor sempre nos dá, mais uma outra pergunta. A decisão de você ir para Leoas da Serra, né, todo o contexto, né, você e a Mandinha eram as duas últimas melhores do mundo, né, nos últimos 10 anos, acredito que era, você 3 anos seguidos, ela acho que era o sexto, sétimo ano, ela foi para uma oportunidade fora do Brasil, Sétimo, se não me engano. sétimo ano, Aham. então era os últimos 10 anos ali, né, só as duas, né, então como foi tomar essa decisão? Quanto que eu sei que pesa um pouco, né? Você ter uma estrutura toda, uma equipe, uma torcida que acostumado com a Mandinha, acostumado com tudo que ela fez, a história toda dela, e você chegando de uma equipe que você tinha uma rivalidade, que vocês tinham disputado os últimos títulos no ano anterior, né? Hoje a gente tem o Stay aí e o Sei. Tabuão, né? Mais nesses últimos anos do nosso amigo Coelho, mas naquela época ali era Tabuão, Copa do Brasil, e aí é Supercopa, e aí é Liga, e aí é jogo no Sport TV. Então, como foi essa decisão para você, e se o que, que também pesou no sentido de você aceitar essa proposta de ir para o Leoas? Era um projeto muito semelhante ao que é o projeto do Tabuão, né? São dois projetos muito sólidos, né, e tudo, mas o Maurício é um cara que ele sabe conversar, ele é um baita de um gestor. Então, o Maurício me fez um acordo ali, algumas propostas que me fizeram querer ir para lá. Só que na minha cabeça também foi muita pressão, porque eu saía de um projeto aonde que eu já tinha me habituado, voltado para o Brasil, que tinha aberto as portas para mim, e que me deixou em dúvida se eu ia para lá ou não. Mas também a Pri e a Cris também foram muito abertas e sinceras, ó, isso dá, Vanessa, isso não dá, jogaram limpo o tempo todo. E aí, quando o Maurício, a gente acertou de ir para lá, de ir para as Leoas, na minha cabeça foi uma pressão também muito grande, porque as Leoas foi um projeto e é um projeto muito vitorioso nos últimos anos, entende? Então, eles Sim. tinham um projeto ali, uma equipe que ganhava absolutamente tudo, entendeu? Batia de frente ali, Taboão, naquela época, a Female, só que nos números ali, as Leoas estavam levando um pouco a mais. Então, o projeto estava sendo reformulado com a saída da Diana, com a saída da Mandinha, com a saída da Tampa, a Luísa, que tinha saído, a Nega, que tinha saído também. Então, assim, não, a Nega, desculpa, não, a Nega não tinha chegado ainda. Não, A tinha. Jennifer, Não né? tinha A chegado ainda, não. Jennifer tinha saído, A, né? a Jenny tinha saído também, então, assim, tinham saído baita jogadoras. E aí tinha ficado a Petucha, tinha ficado a Milena Borsato, a Rê estava lá. Então, assim, era um projeto que estava se refazendo de novo. Então, você chega num projeto que, você sabe a sua qualidade, não tem como, assim, não dizer, mas, pô, um projeto onde que estava ganhando tudo, você chega, então, na minha cabeça, eu tinha aquela pressão de, pô, a gente vai ter que, mas também tinha aquela serenidade, tipo, é outra situação, é outra realidade. Tem clubes muito competitivos agora no cenário nacional, entendeu? Que conseguem bater de frente. Então, assim, na minha cabeça tinha essa confusão, mas a tranquilidade de trabalhar naquele primeiro ano ali, né, antes de eu sair no segundo ano, na metade do ano, a tranquilidade de você trabalhar com o gestor, é, o Maurício, a forma dele, né? E naquela época também, felizmente, Deus o levou, mas é para poucos trabalhar com o Ferretti. O Ferretti me ligou para dizer, Vanessa, eu vou estar no projeto, o que você acha? Cara, você recebeu uma ligação do gênio da modalidade, te convidando para trabalhar junto, o cara sentado, ele fica o tempo inteiro assim, ele olha e fala, faz isso. É uma honra, um prazer gigantesco. Então, esses pontos também pesaram, sabe? A proposta que o Maurício fez, trabalhar com o Ferretti, você está num clube, num projeto gigantesco como é as Leoas, e também a questão da faculdade, né, que foi onde também me deu a possibilidade de terminar o curso de fisioterapia. Que legal, a gente acompanhou as formaturas lá, as festas, a família próxima, a Lindo. gente acompanhei bastante, tá muito bonito mesmo, parabéns. Professor Kaique, me dá a oportunidade de mais uma pergunta, não sei se vai voltar. Então, aproveitando, como que você faz hoje, né, quando que foi a decisão que você tomou?
eu vejo que você tem um acompanhamento, tem um treinamento com a equipe da PACA lá, né? Você está sempre postando. Acho que deve ter alguma funcionária da equipe toda, né, que te dá esse suporte, mas com o direcionamento dela, ela também às vezes é italiana, daqui a pouco é brasileira, daqui a pouco não sabe se aí é seleção. Já falei até participei da resenha com ela, eu falei, quero ver quando o Bitonto jogar o Mundial contra a Femalho, o que que você vai fazer? Meio tempo para cada, Aí eu né? quero ver a escolha. Mas se ela Então, escolheu, não é porque hoje, desculpa te cortar, mas não é porque hoje eu tô aqui na Itália, aí eu jogo contra o Bitonto. Mas se ela deixar a Femalha pro Bitonto, eu dou na cara dela e falo não, mas abertamente, porque ela Femalha falou que isso está é muito Femalha, claro. é Femalha, entendeu? A Femali, ela também disse isso. Ela disse, não, Léo, isso não tem problema nenhum. A minha resposta é Femali. O Bitonto sabe muito bem disso e todo Femalha mundo é que está no Femalha. Bitonto sabe. Então, quando que você tomou essa decisão, né, de começar a ter esse teu acompanhamento externo fora do teu trabalho junto à comissão técnica do clube? E se você tem um respaldo, se tem um trabalho em conjunto, assim, ou se realmente é só individual pela tua decisão, claro, de você também estudar e também ter esse conhecimento, né? Até porque você se formou e sabe o quanto importante é que o atleta, né, em alta performance precisa cuidar do seu corpo, né, que é o seu instrumento de trabalho. Eu comecei a ter essa percepção maior de cuidar do meu corpo em 2017. Aí ali eu comecei a trabalhar com a Now Performance e depois fui com a Flávia, que é outra baita profissional da área. E depois que eu voltei porque eu trabalhei muitos anos com a PACA na Femalha, né? E também ali na seleção. Então eu falo, voltei para a PACA, para trabalhar individualmente com a PACA. Mas foi em 2017 que eu comecei a ter essa consciência de que meu corpo era meu instrumento de trabalho. E que quem me dera, geralmente, né, e é o que acontece, as coisas acontecem quando tem que acontecer e quando Deus prepara. Deus quis desse jeito, então hoje eu não me culpo tanto, sabe, assim. Antigamente eu me culpava muito, mas por que que eu não tive essa consciência antes? Por que que eu nunca escutava que eu tinha que preparar o que eu comia, o meu sono, a minha qualidade de sono, os meus treinos, o meu corpo, o que eu vou tomar, o que eu vou comer, tipo, dessa forma, sabe? Mas em 2017 eu comecei a ter essa percepção disso. E aí ali em 2000 foi com a Mari, quando eu comecei com a Mari foi em 2020, se eu não me engano, que a Mari entrou para organizar tudo isso. Eu digo que a Mari é o meu faz tudo. A Mari é formada em fisioterapia, é uma fisioterapeuta, mas ela é sensacional. Eu ia falar até uma palavra que não podia, mas ela é de outro mundo. Então, a Mari organiza muito essa questão. E a Mari me trouxe também uma questão que é um cuidado psicológico. Então, eu tenho hoje uma equipe que eu chamo do meu staff, que ele é a Mari, que é a que organiza com a PACA, com a nutricionista, com a psicóloga, com a Sinara, que é a fisioterapeuta, organiza tudo ali. Ó, a Vanessa tem isso, ó, a Vanessa vai voltar e o cronograma dela é esse. Mais dessa forma, assim, sabe? Mas esse cuidado e a possibilidade também de treinar com a PACA, de ter a nutricionista, de ter a psicóloga, isso foi nos últimos 4 anos, mais ou menos, 3 anos, 4 anos, mais ou menos, assim, desse cuidado em si. Mas quem dera eu tivesse essa mentalidade de cuidar, de ter, por exemplo, o meu clube, eu trabalho no clube normal. Eu vou lá, o que o clube pede, eu faço. Faço normal lá. Só que daí o que me falta e o que eu preciso, a Paca sabe, a Mariane sabe, a psicóloga sabe, a Sinara sabe, a Lara sabe, o Johnny, que é outro também que me auxilia muito, também sabe. Então, esse cuidado com o corpo, dessa questão de preparação física e tudo mais, é, tanto do clube quanto com o pessoal que é o meu famoso staff, né? Enquanto tem um problema, olha, eu tô com uma dor na panturrilha, ó, meu joelho tá assim, assim, assim. Aí a Mariane vai lá, ó, tua carga de treino tá alta, ó, vamos dar uma diminuída, né, a Paca? Como é que você acordou? Como é que você tá? Só que a Paca também não tem dó, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que dizer. Ontem eu tava treinando com ela aqui, eu tava na prancha aqui assim, ó, e suando, suando. Ela falou assim, tá quente aí? Eu falei, não, Paca, esse suor é do teu treino, é de você. Então, assim, mas são pessoas que sabem o que estão fazendo, sabe? Tem noção do que estão fazendo. E depois que eu me formei, que eu
que eu fui entender realmente mais ainda o porquê que é importante eu ter esse cuidado comigo. Pô, que legal. Obrigado aí pelas respostas, professor Kaique. Mais uma vez agradeço aí. E se tiver oportunidade, eu volto aí para fazer mais umas perguntas para essa craque aí, que eu sou muito fã. Para, Perfeito, cara, que eu Léo. acho que eu tô muito sensível. Daqui a pouco o Léo volta novamente. Bom, Vanessa, você é, atuou muito tempo no Brasil antes de ir para a Europa. Você atuou pela Itália, obviamente o seu país, onde você está novamente, né, no caso, e atuou pela Espanha, apesar que foi curto período, mas atuou por lá também. Qual desses dois países, Vanessa, você teve foi bem complicado para ti? Não digo só em quadra, mas principalmente fora de quadra, assim, dificuldade de adaptação de alguma coisa, teve alguns perrengues, teve algo assim do tipo? Itália, onde eu estou. Pescara, que foi o que hoje não é Pescara, era um outro Pescara, não esse que é o de agora. Esse de agora é sensacional. E um outro clube aí que eu prefiro nem opinar, porque psicologicamente eu fui bem destruída. Então é uma coisa do meu passado. É uma coisa que te Mas afetou muito. muito, tá louco. Psicologicamente eu fui. Se eu não tivesse o amparo psicológico ali, eu tinha ido por um estouro. Eu quase cheguei, alguns, a Mari ali, o pessoal achava que eu estava entrando num burnout de esgotamento profissional. Eu só chorava, eu só queria estar em casa. Eu trabalhava e uma pressão psicológica, um abuso psicológico, um problema financeiro, uma mentiraiada, uma inventação de história. Sim, foi realmente absurdo. Nos meus. E outra, e de palavras ditas de que, por exemplo, de entrevistas que eu não concedi, entendeu? O Brasil inteiro sabia o que estava acontecendo, a Itália inteira sabia o que estava acontecendo, diz que me disse, entendeu? Então, assim, problemas financeiros que eu jamais vivi da forma que foi vivida, entendeu? Então, eu deixo lá na gavetinha de situações que eu espero nunca mais viver, né? O nunca a gente não pode dizer, mas nunca mais repetir. E esse episódio chegou quase a acontecer de você pensar em até se romper do esporte, ou chegou a tal ponto, Vanessa, ou não? Me cansou mentalmente desse ano me segurar até dezembro, me resguardar até dezembro, de não querer jogar até dezembro. Porque tanto que eu amo jogar nas férias, eu amo brincar com os meus primos, amo brincar com os meus amigos, me convida para uma pelada, eu tô indo na hora. Essas férias, que eu fiquei acho que 4 meses no Brasil, eu joguei uma vez. Uma vez eu fui atrás de bola, uma vez só. E as outras, assim, outros convites, eu só negava, eu falava, não, eu não queria ver bola na frente. Eu queria estar com a minha família, com os meus primos, com os meus amigos, na minha casa, com a obra que eu estava terminando a minha casa, com a obra que eu estava reformando a casa dos meus pais. Só, eu não queria ver futsal. E aí, quando o Daniele me chamou para vir para cá, eu sabia, o Daniele é um cara que ele é eu brinco que ele é um pepale, ele enche o saco. Ele tá ali. Mas é um cara que cumpre aquilo que promete e te dá a possibilidade de treinar, entende? Ele te dá treinos. Eu não treinei, eu fiquei um ano fazendo as mesmas coisas, entendeu? Tipo assim, era o mesmo treino de terça a sexta, entende? E aqui eu sabia. Então, assim, psicologicamente eu pensei em parar até dezembro. Ficar sem jogar até dezembro. E acabou, claro que obviamente depois desse acontecimento aí, você você tinha vontade, por exemplo, poderia acontecer de propostas, né, de outros clubes, até mesmo da Itália aí, né, Vanessa? Te deixava até insegura tu aceitar, com um Muito, receio de passar por isso novamente e tal? muito, porque assim, a questão, por exemplo, a questão financeira, eu fui uma pessoa que fui muito desorganizada financeiramente durante muitos anos da minha vida. Muito, muito. Então, o problema financeiro, ok, pode acontecer, você pode ter problema financeiro. Só que a questão pessoal, o tratamento pessoal, a parte humana, isso não pode faltar, isso não existe. Entende? Então, isso me pegou muito, muito, muito. A questão financeira era os menores dos problemas, porque, por exemplo,
a minha vida financeira já tinha se estabilizado. Os meus patrocinadores do Brasil estavam ok. Eu conseguia estar tudo tranquilo, né, aqui vivendo, né, nos últimos meses eu usava o meu cartão do Brasil, mas estava tudo certo, estava conseguindo viver. Mas, cara, o problema da parte humana me pegou demais. Então, assim, quando esse ano foi para vir para cá, eu pensei muito na minha tranquilidade financeira de um clube que não iria me dar isso, mas também de um suporte de que eu saberia que eu iria treinar, de que eu iria ter qualidade de treino, que eu iria ter uma certa qualidade de jogo, que eu poderia estar tranquila para trabalhar, que eu poderia chegar no treino e saber que ia ser assim, 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 sabe? E também de dar, por exemplo, eu fiquei 2 anos na Lazio, 2 anos. E eu tive uma relação com o Daniele muito de gato e rato, né? Então, assim, eu queria dar para ele também essa possibilidade de viver comigo, essa Vanessa de agora, sabe? Essa Vanessa diferente, que nem eu sei tem hora, como é que tá, que nem eu tem hora eu acredito, entende? Então, assim, de dar isso para eles. Mas pesou muito de, não, esse clube, não vou nem escutar. Não, 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 não me manda. Por exemplo, tem algumas mensagens que eu recebo no meu celular que fica naquela parte que eu leio, mas a pessoa não sabe se eu li, entende? Eu não sou muito dessa era digital, então você sabe do que eu tô falando, né? Acho que as pessoas também vão Confirmação de entender leitura. onde que eu digo. Isso. Então, assim, eu via que algumas pessoas me escreviam para querer para esse time, para isso. Cara, eu deixava, eu falava, não quero nem escutar por medo, entendeu? Tipo, eu sentia frio na barriga, eu tinha dificuldade de dormir, eu tomava melatonina e a ver se eu dormia, entendeu? Nos últimos períodos, nem a melatonina estava me ajudando. E eu tinha, eu gosto de tomar uma cervejinha assim de vez em quando, né? E eu deixei a cerveja para ficar só no vinho. Cara, eu tive que tomar cerveja, até errado dizer isso, sabe? Mas, assim, tomar uma cerveja e a melatonina para ver se eu dormia, porque eu deitava às 11, acordava à 1, dormia, aí ficava acordada até às 3, das 3 cochilava, acordava às 5, das 5 não dormia mais. Assim, entende? Então era mais ou menos nesse sentido. Teve algum episódio durante essa tua carreira parecido como esse, que também você situa como também complicado também, Vanessa? Teve algum outro momento assim? Não, não, nunca. Eu tive um problema financeiro, né, quando eu estava nesse antigo Pescara, mas nem se compara. Igual a esse, nunca. Em 20 anos profissionalmente, 22 anos profissionalmente, não, nunca tive, não. Você relatou algumas vezes aqui durante a nossa resenha sobre uma palavra que tem situado muito aqui: organização financeira, né? Que você, obviamente, não tinha, né? Qual foi o upgrade assim que despertou na tua mente se organizar? Teve alguma pessoa culpada positivamente que te ajudou muito nisso, que te aconselhava para você se organizar, sabendo que o futsal, obviamente, não é a mesma remuneração do futebol, sabendo que, obviamente, você tinha que se organizar, até por questão não só de você ter uma projeção um pouco mais de vida e ter uma tranquilidade, mas também para outras coisas, outras conquistas e etc. Quem foi? Teve alguma pessoa para isso que te ajudou muito? Ou foi você mesmo que viu o tempo passando e foi observando que chegou a hora? Ou foi exatamente em qual tempo, Vanessa, que você teve esse despertar de cuidar Eu, da tua saúde financeira? eu tive um episódio que me retratou, me reportou a todas as pessoas que um dia tentaram me mostrar isso. Eu tive um episódio onde eu passei uma vergonha gigantesca, que hoje eu sinto tranquilidade de falar, porque eu não tenho mais vergonha de falar sobre isso. Eu errei muito, eu não fui muito, muito honesta, se pode dizer, em relação ao controle de dinheiro. Então, eu tive uma pessoa que me cobrou, e para mim foi uma vergonha gigantesca a forma do jeito que foi. E eu falei, ou eu mudo, ou eu me afundo. E essa pessoa, eu não digo nem foi negativo, tá? E foi muito positivo, porque ele falou assim, ó, Vanessa, ou você vai para frente ou você vai se afundar. Então, e assim, histórias que criaram em relação a isso que para mim foram vergonhosas. Então, isso me retratou a Eder Popioski, que desde 2008 foi um que me, Vanessa, cuida da tua vida financeira, Paca, Brenda, Sinara, Tati, e principalmente o meu cunhado Wilker e o meu pai. Foram duas pessoas que sempre
Meu pai é o cara mais honesto financeiramente, e eu fazia sempre o inverso dele. Tudo eu fazia o inverso do meu pai. Meu pai, se fosse comprar ali, ele nunca comprava fiado. Ele ia lá, dava o dinheiro, e eu fazia totalmente o contrário do meu pai. Então, essa pessoa que me cobrou ali, me fez essa vergonha, me fez, opa, meu pai sempre teve razão. Essas pessoas sempre tiveram razão. Então, Vanessa, e aí depois dali, eu fui conhecendo pessoas que me foram, ó, um patrocínio aqui, um patrocínio ali, e eu falo, ó, eu vou resolver isso. Aí eu resolvia isso. Ó, agora eu vou guardar esse dinheiro porque eu quero isso. Eu guardava o dinheiro e acontecia isso, sabe? E dali, cara, foi as coisas acontecendo numa proporção e numa dimensão que eu jamais imaginei. Eu comprei uma casa recentemente, reformei a casa dos meus pais, comprei um carro, meu pai comprou um carro, meu pai e minha mãe financiaram, eu quitei o financiamento do meu pai e da minha mãe, sabe? E, assim, cara, isso para mim hoje é algo que assim, eu deito ali no travesseiro e agradeço a Deus por tudo que eu passei, pela vergonha que eu passei, porque talvez eu não tivesse mudado, entende? Talvez eu seguiria na mesma linha, que achar que eu tinha que ter o melhor telefone, ter o melhor relógio, o melhor tênis, o melhor carro, a melhor viagem, com coisa que às vezes nem eram minha, sabe? Com dinheiro que às vezes nem era o meu. Então, assim, foi isso que me ajudou hoje e também ter meu cunhado ao meu lado e a capacidade e hoje a coragem de sentar na frente das pessoas que são os meus maiores incentivadores e de dizer se realmente, ó, eu estou em dificuldade, ó, eu preciso disso. Me ajuda, como eu posso fazer para resolver isso? Qual solução que você me dá? De mostrar que eu estou em dificuldade, sabe? De que eu preciso disso, eu preciso daquilo e não esconder e tentar dizer que eu sou a boazona, entendeu? Que eu sou a fodástica, que eu sou. Não, sabe? Foi esse start que me deu nos últimos 3 anos. 3 anos, nós estamos em 2024, 22, 23, 20, foi 2022, desculpa, dos últimos 2 anos. Quando você obviamente tem muitas amigas e companheiras também de clubes, obviamente você acaba indiretamente ou diretamente, né, Vanessa, observando algumas atitudes, né, né, pelo meio. A Vanessa de hoje, obviamente, ela entendeu que era importante cuidar da sua saúde financeira. Quando você vê pessoas próximas de você, às vezes tomando o rumo que você tinha, ou começando algo do tipo, Vanessa, você é do tipo de pessoa que já logo chega junto e fala da tua história, já Falo, aconteceu isso alguma vez, e falo, como é que é falo. a tua abordagem hoje? Como é que é a tua abordagem hoje para essas pessoas? De tudo que tu passou, obviamente, hoje é uma nova pessoa, uma nova mente, no sentido desse lado, né, da saúde financeira. Como é que é a tua abordagem com as pessoas em relação a isso hoje? Cara, eu sempre fui muito direta, às vezes até meio é, atrevida, assim, a minha forma, sei lá como é que eu posso dizer, de dizer as coisas. Eu sou muito direta, eu falo o que eu penso e pronto. Às vezes sai até muito grosseiro. Então, eu tive uma experiência, né? Só não vou expor aqui, mas eu tive uma experiência de que eu entendi que estava na mesma situação que a minha. Eu falei, olha, deixa eu te contar um negócio. Eu tive que passar por uma vergonha absurda, eu tive que talvez perder pessoas que pudessem estar ao meu lado, porque eu não tive a noção de como é importante você guardar teu dinheiro, do quanto você é importante fazer um curso para entender onde que você pode colocar o teu dinheiro, você fazer um curso para te ensinar, ter uma educação financeira, para você não passar por isso, entende? E contar o que eu fiz, tudo que eu vivi todos esses anos, tudo como foi, até os meus últimos 2 anos, até dezembro de 2022, entendeu? E ali foi o 2022, 2021, 22. Peraí, eu vim para Itália 2020, nós estamos em 2024, né? Eu vim para a Itália em 2023. Então foi em 2022. Como que eu sou sempre direta, assim, né? Falo o que eu penso e pronto. Eu falei, olha, Fábio, não espera chegar até nessa situação. E antigamente eu tinha vergonha de sentar e falar assim, cara, a minha vida foi assim, assim, de contar tudo que aconteceu de errado na minha vida, de tudo de errado que eu tinha feito. E hoje eu sempre falo assim, ó, e sentei e falei, cara, não faz isso não. Não espera passar por uma vergonha ou você perder pessoas para acontecer isso na sua vida, não. Não espera você chegar para sentar na mesma mesa que teu pai e tua mãe e falar assim, ó, eu estou em dificuldade, me ajuda. Ó, qual o caminho que eu posso seguir? Ó, não é isso, olha, tá acontecendo isso e isso, o que que eu posso fazer? Cara, não vai isso não.
faz isso não. Se você pode, você faz. Se você não pode, não faz. Se você pode comprar, compra. Se não vai te atrapalhar do outro lado, compra. Se vai te atrapalhar, não compra. Se continua do mesmo jeitinho que você tá. Se você pode, faz. Se você não pode, não faz. Sabe? Fui bem direto assim. Cara, que bacana, né? Bacana, eu falo no sentido, Vanessa, de que você era o indivíduo que passava pela situação e depois você já aconselhou. Claro que teve pessoas, obviamente, no teu processo que te ajudou, te orientou, só que tem fase da nossa vida, né, Vanessa, que não, eu não digo que é uma rebeldia, mas eu digo que são fases que a gente quer viver aquele momento e a gente acaba, né, se vislumbrando, só que graças a Deus, né, pelo que a gente viu aqui, você abriu seus olhos na hora certa. E isso, quando você viu que abriu os olhos na hora certa, obviamente, né, Vanessa, a gente viu, inclusive, uma das coisas que mais me deixa feliz, obviamente, eu acompanho muito o Instagram de vocês e acompanho muito as suas postagens. Cara, eu ficava imaginando você, naquele momento, quando sai aquele vídeo do carro, né, que tá o seu pai e sua mãe, quando acontece aquele financiamento, quando quita tudo, né? Eu fico até hoje imaginando, não sei se eu conversei isso com o Léo sobre isso, eu ficava, cara, a Vanessa, se estivesse ali, cara, eu acho que ela iria passar um filme na cabeça. Claro que a distância cada dói, né, Vanessa? Essa distância dói muito, Uhum. obviamente, mas um dos casos mais lindos que eu já vi, né, nesse meio do futsal, claro que tem muita sujeira, muita coisa, né, a gente sabe, mas uma das coisas que vale a pena a gente acreditar na vida ainda são honra a pai e mãe. E eu acredito que a tua mudança na saúde financeira desencadeou situações como essa que te traz um orgulho e te traz uma emoção até hoje, né, Vanessa? Nossa, muito, tá louco. Eu antigamente tinha reformado a casa dos meus pais, mas não era só com o meu dinheiro, sabe? Então, assim, eu não sentia um valor muito grande na reforma que eu tinha feito anos atrás. Essa última reforma, do jeito que ficou a casa dos meus pais, e aí depois, porque quando o meu pai, ele tinha trocado de carro, e aí pegou esse carro de agora, e aí ficou essa diferença do financiamento que tinha do outro para esse. E aí eu liguei para minha irmã, falei assim, Dinha, eu vou quitar o carro do papai. Aí eu vou mandar o comprovante para a senhora vai lá e entrega para ele e para a mamãe, porque daí a senhora entrega junto e fala assim, ó, tá aqui. Mas eu já não imaginava que ela ia levar meu sobrinho, que eles iam gravar um vídeo. Porque eles tentaram me ligar, só que o sinal da minha internet estava bem ruim na casa que eu estava, que não instalaram lá ainda. Então o sinal estava muito ruim, eu não conseguia atender. E aí eles gravaram o vídeo. E, cara, para mim foi muito prazeroso. E a exposição ali foi porque, igual assim, ó, eu sei que tem gente que olha e fala assim, imagina que pode ser uma soberba que quer. Não, porque eu sentia assim de dizer, cara, se eu conseguir, você também pode. Se eu mudei, você também pode. E principalmente cara, teve comentários ali de pessoas que eu queria que essas pessoas vissem, sabe, no sentido de, cara, olha a Vanessa, olha o que a Vanessa tá fazendo, olha o que a Vanessa se tornou. Mas não por uma questão de soberba, sabe? Mas no sentido assim de, cara, ela conseguiu. Essa é a Vanessa que a gente sempre quis. Essa é a Vanessa que a gente sempre sonhou. Porque não adianta ela ser boa dentro de quadra, ela precisava ser boa aqui. Ela precisava render aqui. Ela precisa dar isso, sabe? E a hora que a minha irmã me mandou o vídeo, cara, eu não consegui terminar de assistir o vídeo. A hora que a mãe começou a falar, a hora que a mãe começou a falar, eu parei de escutar. Eu desliguei, eu deixei. Cara, inclusive, né, eu queria, e obviamente, sua permissão, eu queria ver esse vídeo junto com você aqui, junto com todos nós, porque eu separei esse vídeo aqui como uma forma também especial também de trazer para nossa resenha, para mim um dos momentos mais incríveis que eu vi, né? Obviamente desse lado muito pessoal no futsal, já vi muita coisa, né? Mas quando fala de pai e mãe, cara, quando fala de honra, é uma coisa que me quebra muito, sabe? Me quebra muito do lado positivo. E queria assistir, obviamente com sua permissão, junto com você, esse vídeo dessa questão do carro, né? Juntamente conosco aqui. E a galera vai acompanhar aí também. Ó, a Vanessa mandou entregar para vocês. Compro, pague e quitado o carrinho. Vocês dois aí, ó. Tá quitado de novo. Viu, Vanessa? Tá? Ô, minha filha, porque esse coisa dessa, eu acho que isso é meio que eu tenho que agradecer, né? Por tudo isso que fizeram por nós. Que fez isso, né? Viu?
Eu acredito. Deus te abençoe pra tudo. Aí, valeu. Um beijo. Eu também, viu? Mandou trazer esse pagou lá hoje. Cara, vocês me quebram. Eu tô aqui no Pado com um monte de gente, e o povo fala assim, quem é essa doida? Tá chorando no telefone ali. Se te quebra, Vanessa, imagine pra gente, cara. Quando eu separei esse vídeo, é, eu já imaginava, obviamente, a tua reação, mas, cara, toda vez que eu vejo esse vídeo, eu acho tão incrível, sabe, a felicidade da tua mãe, cara, a felicidade do teu pai, a felicidade da tua família que tá ali, sabe? Praticamente, acho o que ela faltou foi pular, mas acho que o coração já tinha feito isso, de pular de tanta alegria, de ficar tão, sabe? E eu acho que é muito mais do que um orgulho, né, Vanessa? Eu acho que valeu e vale a pena todos os dias fazer, honrar, né, os pais como você tem feito aí, cara. E de verdade, parabéns, parabéns. E você foi corajosa. Você foi corajosa, porque assim, muita gente hoje nesse mundo de internet sujo falaria que, por que tá postando? Por que quer ficar expondo? Tem que expor sim. E se tiver 10 vezes de que expor, Vanessa, exponha. Não aceite menos do que isso, porque o que você tá fazendo, o que você faz, você é influência, não só pelas suas postagens de futsal, mas na tua vida também. Então você tem noção disso. Então parabéns pela tua coragem e que muitos momentos como esse a gente possa ver no seu Instagram e na sua vida também, porque o que você postou não chega, claro que 2% do que tu vive intensamente na tua família, no teu pessoal, mas você compartilhou algo tão incrível que nos toca todas as vezes que a gente pudesse ver e a gente também acredita que existe sim filhos ainda que honram os pais. Parabéns pela tua atitude e, e a gente vê porque realmente tu é uma craque, não só dentro do quadro, mas principalmente fora, né? Professor Kaique, me permite uma observação, professor? Claro, claro, claro. Desculpa me emocionar, Vanessa, mas família para mim é algo muito importante. Eu vejo que você tem um valor muito forte nisso. E me emocionei vendo o vídeo quando você postou. Estou emocionado agora de novo, porque infelizmente eu não tive essa oportunidade. Eu ajudei meu pai na aquisição da casa dele e ele veio a falecer uns anos depois. E hoje a minha mãe tem o imóvel quitado por causa disso, por causa do seguro. Então eu não pude ter essa oportunidade. Então só gostaria de te dar parabéns aí. Peço desculpas pela voz embargada, mas é porque família para mim me pega um pouco diferente, tá? Obrigado, professor. Ai, Jesus. Fica à vontade Cara, agora. é que assim, ó, eu acredito que Deus faz as coisas no momento certo, na hora certa. E o que ele planejou para minha vida, eu acho que era para ser nesse momento, dessa forma, com essa organização e com essa cabeça. Talvez se tivesse acontecido antes, eu não teria tanta noção e serenidade para para entender ou para fazer tudo isso, sabe? E hoje o que eu passo pelos meus pais é porque essa vergonha que eu passei, meu pai e minha mãe sempre me deram tudo, tudo. Meu pai, na época que eu comecei a jogar ali, eu usava, desculpa, Umbro, amo vocês, mas naquela época eu jogava com tênis rainha vôlei. Eu joguei com tênis rainha vôlei até os meus 10 anos de idade. E, cara, naquela época custava R$ 30, e R$ 30 era muito dinheiro naquela época. E meu pai ganhava pouco dinheiro, sabe? Era um assalariado ali. E aí, para manter o que a gente comia, naquela época, alguns locais que eu ia, eu pagava para jogar. Então, assim, hoje eu queria dar de me fazer para os meus pais muito mais ainda. Muito mais. A questão do carro, a questão da casa deles, a questão hoje de ter o meu canto, que meu pai sempre sonhou, minha mãe, que eu tivesse o meu canto, que eu terminasse minha faculdade. Isso é o mínimo, o mínimo. E eu tinha que dar de uma forma assim honesta e verdadeira, sabe? Porque antigamente, quando eu reformei, eu não era uma Vanessa totalmente honesta, sabe? De resolver minhas coisas e tal. Não, eu vou fazer isso, eu não posso isso, sabe? E hoje, da forma que foi, do jeito que está sendo, e dar isso
vida, né? Porque o, o fato do Léo, eu agradeço a Deus ainda de conseguir em vida. E meu pai e minha mãe vê essa transformação em vida, sabe? O meu cunhado, que sempre quis, a minha irmã, aquela, a Tati, e principalmente para os meus sobrinhos, porque são ali o que vai ter da gente, foram as pessoas que sempre estiveram do meu lado. E quando eu mais errei, eu conto nos dedos quem estendeu a mão e falou assim, cara, tamo junto, vamos mudar, eu tô contigo, sabe? Então, assim, essa questão ali de você dizer que, publica mesmo, publiquei porque quem torce por mim, cara, ficou feliz demais vendo aquilo ali. E a minha rede social não é eu posto só o que é bom, o que é ruim, só o que é bom. Eu tenho que postar o que é bom e o que é ruim, entende? E para aquele momento ali era o meu ápice da felicidade. Então, quem torce por mim tá ali. Quem me acompanha e tá ali, sabe? Quem curtiu, eu vi cada curtida, cada comentário, sabe? Então, assim, aquilo me tocou demais. Aí também, principalmente, quando eu nem esperava que a minha irmã fosse me mandar aquele vídeo. E me quebrou as pernas. Eu chorei dentro do convívio, voltando com as meninas do meu time. Eu tava chorando de soluçar, sabe? Eu, as meninas, o que que foi, Vanessa? Eu, Nátimo, sabe? Assim, chorando, chorando, chorando. Então, hoje, eu digo hoje, sabe? Hoje, honrar meu pai e mãe verdadeiramente, tudo que eu puder fazer que é tudo que eu tenho. Meu pai e minha mãe é tudo que eu tenho. Deus que me livre, eu peço assim, ó, é egoísmo, mas o dia que Deus levar meu pai e minha mãe, me leve junto, porque Deus que me livre, eu não sei o que seria de mim sem meu pai e minha mãe, sabe? Então, assim, poder fazer isso por eles, e se puder, farei mais, e se Deus quiser mais, e mais e mais, porque tudo que eu fizer ainda é muito pouco, por tudo que eles fizeram por mim, por tudo que eles passaram por mim, e por tudo que eu deixei no passado de fazer por eles, sabe, de fazer pela minha família, mas graças a Deus está me dando tempo e ainda em tempo e vida de fazer para eles. É como eu lhe falei, aqui a gente vai dar risada, a gente vai chorar, a gente vai falar de tanta coisa, mas eu acho que a nossa essência aqui, Vanessa, é exatamente essa. A gente não pode falar só da Vanessa em quadra, porque a Vanessa de quadra é o que reflete fora, as suas atitudes fora, obviamente, né, naquilo que tu é família. Então, né, sei que tomara que a gente não tenha te quebrado literalmente, né, mas isso foi algo muito positivo, porque a gente tinha que mostrar isso, porque, cara, eu acho que para mim, na minha cabeça, a nossa resenha não seria tão completa se a gente falasse sobre tua família. É algo que eu já percebi nas redes sociais, que você tem uma intensidade muito grande, então não adianta a gente falar só da carreira, porque para mim, acredito para você, seu maior título são eles, a sua família. Então, Nossa, acho que é muito bom, Vanessa, ganhar 3 vezes melhor do mundo. É muito bom ser seis vezes campeã do mundo, muitos títulos, mas eu, todas as resenhas eu gosto de trazer isso aqui, a família, porque sem esse amparo não existe uma Vanessa, não existe uma Amandinha, não existe uma Nega, não existe entre outras. Então, eu espero que você tenha gostado aí dessa forma aí que a gente lhe pegou de forma inesperada, mas é uma homenagem também para você também saber que a gente também reconhece e a gente fica feliz por tudo que você tem feito também pela sua família e por essa honra que precisa dar, né? Como a gente falou, um mundo aonde a gente vê filho contra pai, irmão contra irmão e outra coisa, a gente ainda acredita no amor entre as famílias e acredita realmente na honra, né? Precisa dar. Bom, saindo um pouco do choro, saindo recompondo um pouco desse choro, um choro de alegria, obviamente. Cara, conta pra gente, Vanessa, você também é uma pessoa muito resenha também, né? A gente sabe muito bem disso. Conta pra gente quais são as principais momentos de resenha assim que tu lembra, fala, cara, olha que história inusitada que já aconteceu comigo. Quais as principais histórias assim tu se recorda com companheiras, com amigas ou contigo mesmo que tu racha o bico quando lembra até hoje assim? Tem algumas assim, tem algumas pérolas? cara, eu não sei se a Gigona chegou a te contar dessa, mas o dia que eu não tava no meio, assim, eu sou muito resenha de brincar, por exemplo, assim, eu brinco com a Paca, chamar ela de Rosilene passa creme, de pegar o negocinho de vidro.
te cutucar assim, te dar uma alfinetada, de chegar no treino fazendo palhaçada, de chegar caracterizada, assim, de brincar, entendeu? De falar coisas engraçadas. Mas esse dia, para mim, ele foi épico quando a gente estava na FEMALI, a gente chegou a gente chegou do treino e morávamos na casa duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acho que era em 12 nessa casa, mais ou menos, se eu não me engano. E aí nós chegamos do treino e de repente a gente olhou no fundo assim da casa, tinha 3 pessoas lá. E sei lá o que que deu na cabeça de todo mundo e a gente achou que estava assaltando a casa. Aí era a Carlinha correndo pro lado e girava o dedo e falava assim: chama a polícia, rodar, cerca a casa, cerca a casa, cerca a casa. Tinha uma obra no lote do lado, era gente indo buscar pau, sabe, madeira, para ir entrar dentro da casa e para descer a lenha. Quando a gente chegou, era 3 meninas do time. Imagina se a gente entra lá com a madeira. Cara, tipo assim, era, era assim, só que depois, naquela sensação, ele foi um nervosismo, só que depois, cara, a gente sentou, a gente não parava de rir. A gente não parava de rir. E assim, coisas minhas engraçadas, assim, eu não tenho nem tanto assim de história assim para contar. Mas a Gibona e a Baby, a Gibona sempre tá no meio, você reparou, né? Naquela época, nessa mesma casa que nós morávamos, cada dupla era responsável de um dia da semana fazer o jantar. As lazarentas da Baby e da Giga me fizeram a comida um dia e torraram a panela. Elas estragaram a panela. Em vez delas pegarem e lavarem a panela, não, elas enterraram a panela para não lavar, que a panela não saía, entendeu? E um dia, a gente, essa é uma outra história, né? Se eu tava no meio, tive a ideia junto com a Baby. Nós tínhamos um treino com o Éder na quadra e a gente era no Verdão nessa época, a gente era um espaço lá de atletismo que tinha. E a gente pensou, né? A gente estava indo pro treino, de repente começou a chover. Aí nós escondemos embaixo do negocinho que passava o ônibus assim. E eu olhei pra Baby, a Baby olhou pra mim e eu falei assim, cara, e se a gente for embaixo da chuva, a gente vai se molhar? Se a gente se molhar, o Éder não vai dar treino. E a gente não queria treinar nesse dia. Então, o que a gente pensou? A gente foi correndo na chuva. Entramos no campo do Verdão, começamos a correr e cantar aquela música da Beyoncé, sabe? Assim, correndo. E chuva, e trovejada, e correndo, e tudo, e molhando. Corremos para a quadra e o Éder estava chegando. Quando o Éder chegou, nós encharcadas. Ele não é bobo, né? Ele já conhecia as atletas que ele tinha. Mandou todas nós irmos para o vestiário, se enxugar, torcer a roupa do jeito que dava e voltar para a quadra e ir para a quadra e treinar. Cara, era só aquele nheque, 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 nheque dos tênis, tudo molhado e a gente treinando. Foda-se. E lá, nheque, nheque o treino. Então era mais ou menos essas de história, assim, que eu me lembre agora. É mais ou menos essas. Cara, tem hora que, quando a gente acha que já ouviu de tudo, vocês nos surpreendem e conta cada história, cara. Cada... A Meu Renatinha, Deus. de colocar pedra dentro da mala da Renatinha, que a Renatinha já, né, gostava de treinar e truncada, né? Tá bom, gosta de treinar, então tá bom. Colocamos dentro da bolsa dela para viagem. E ela carregando aquele negócio lá e pesado, e pesado, e pesado, e pesado, e reclamando, e reclamando, e reclamando, quando ela abriu um tijolo lá dentro. Cara, que bacana, que resenha incrível. Bom, vamos para a nossa parte, já lamentando, né, porque que a resenha, então, quando é boa, Vanessa, já passa assim, no triscar de dedos. Bom, vamos falar de seleção brasileira e esse vídeo resume, para mim, muita coisa, obviamente, da seleção brasileira. Esse momento, obviamente, a gente vai mostrar 2 gols numa mesma partida, numa final de Mundial, que acredito que é um dos momentos mais históricos da tua carreira. Quero que vocês acompanhem também conosco aqui. Um pouco da campanha da Espanha até aqui. Cobrança de escanteio, veio desvio! Gol da Espanha!
Isabel, número 15, faz o primeiro gol do jogo. A Espanha sai na frente do Brasil na decisão do Mundial de Futsal. 1 Espanha, 0 Brasil. Gol de escanteio, Marcelo Rodrigues. Uma falha na defesa, eu acho que o Brasil entrou um pouquinho nervoso, até a maneira como está conduzindo a bola escapa um pouquinho, mas essa bola não pode jamais passar nem pela primeira jogadora ali que faz a frente. A seleção da Espanha, Brasil com o uniforme tradicional de amarelo, já buscando o empate. Jéssica fez a jogada, vai chutar. Jéssica, houve desvio, tenta o Brasil, olha o gol! Gol! E é gol do Brasil, Marcela, camisa número 13. O Brasil com poucos segundos no segundo tempo, não poderia haver reinício melhor de jogo. Roubada do Brasil, Jéssica fazendo o chute na diagonal, Marcela domina, a goleira saiu, ela tocou. Ficou sentindo ali, fez uma expressão de dor, a goleira reclamando de falta, o Brasil empata, Marcela, 1-1, Marcelo Rodrigues. Sara, agora sim, botou no chão, Sara pedalou, foi pra dentro, Sara! Gol da seleção da Espanha. Sara Moreno põe a Espanha de novo na frente, vibração do banco espanhol. A Espanha volta a comandar o placar, Sara desceu com espaço, jogou pra dentro, chutou, a goleira do Brasil tentou o corte com o pé. A Tati ficou à distância, a Marcela demorou um pouco para voltar. Ela foi para dentro, deu chute desequilibrada com o pé esquerdo, tentou, não conseguiu. A goleira Josi, a Espanha está de novo na frente. 2 Espanha, 1 Brasil. Jéssica, Silene atrás, tentou ajuda o Gado, dominou Silene! Gol! E é do Brasil! O Brasil empata o jogo, 2 Brasil, 2 Espanha. Grande jogada da seleção brasileira, chute de bico, chute violentíssimo. Não deu para a goleira espanhola. Daí a vibração de todo o time do Brasil. Jéssica, Ju Delgado, Jéssica, 2-2, Marcelo Rodrigues. Golaço, né? Golaço, do jeito que eu gosto. Jogada pro pivô, pivô fazendo a rolada, né? O ala pro pivô devolvendo, jogada de tempo, ela perfeita na finalização. Espanha com a bola, Sara, volta o jogo, Patrícia. Tenta o passe um pouco mais à frente, boa bola. A Espanha pode virar o jogo. Gol da Espanha! Rosângela, número 2. A Espanha pela terceira vez no jogo está na frente. Recebeu a bola no pivô de costas para a marcação, passe da Patrícia, dominou, caiu a brasileira, levantou com a esquerda e de direita, fez um belo gol. Faltam 2 minutos, a Espanha está na frente, 3-2. É um golaço, né? Espetacular o domínio, o giro, a levantada, a finalização. Jéssica, Tati, Dileta, jogou, Lucileia defendeu a goleira espanhola, Lucileia briga ali com a Cláudia, a bola do Brasil, Jéssica, tem opção na esquerda, Lucileia dominou, devolveu, a bola passa, Vanessa, gol! E é gol do Brasil, Vanessa, número 7. 38 segundos para o fim do jogo. O Brasil empata, ela manda todo mundo com antecedência. Tem que respeitar. É a camisa do Brasil. Vanessa de primeira. 3 Brasil, 3 Espanha. É porque realmente a arbitragem está feia, né? Principalmente nos 2 lances anteriores. No terceiro gol da Espanha, embora o gol tenha sido muito bonito. Ana pela direita, fez o passe errado. O Brasil tomou. Lá vem o Brasil. Marcela jogou na Vanessa de primeira. Gol! Da seleção da Espanha, a Vanessa foi o Brasil pela primeira vez na frente do jogo. Brasil 4, 3 Espanha. Marcelo Rodrigues. É sensacional, porque ela vinha falando, ela vinha tentando esse toque por baixo, tinha que ser por ali, né? Não dava para ser no alto, a goleira espanhola é espetacular. Acho que as espanholas devem sonhar contigo até hoje, viu, Vanessa? Acho que elas têm, eu acho que não só sonhar, mas deve ter uma raiva de tu, cara. Tu ainda faz o gol aqui, já manda aqui, ó. Cara, que personalidade. Mas aí, não, mas peraí, que aí tá uma história que ninguém sabe, tá? São poucas pessoas que sabem, que eu não, a gente não, depois para as espanholas ali, a gente comentou e conversou, mas boa parte do Brasil não sabe em relação a isso. Eu só fiz esse gesto, isso daqui, porque o Reinaldo Simões, o famoso Lineu, que a gente chama ele, Lineu da Grande Família, o Magnus, ele me chamou antes do jogo. Ele me chamou antes da final e me chamou para conversar e falou assim, ó, deixa eu te falar, né? O Reinaldo sabia como me chamar pro jogo, sabia como me esquentar. Ele falou assim, deixa eu te contar um negócio.
As espanholas falaram que essa temporada que você passou lá na Espanha, você não jogou nada. Porque naquele período eu fiz da Espanha de janeiro até junho. E realmente foi catastrófico a minha temporada ali. Foi muito mal mesmo aquela temporada. Daí eu falei assim, ah, é? Elas falaram isso? Então, vamos mostrar então quem é aqui no Brasil. Então, vou mostrar. Então, assim, eu fui pro jogo com uma, assim, ó, com uma raiva, com uma gana. Quando eu fiz o gol, eu fiz isso pra elas, tipo assim, me respeita, pô, respeita, eu não falo mal de vocês, me respeita, entendeu? Foi nesse sentido. Só que quando acabou o jogo, não travou não, né? Ai, Deus. Ah, tá. Só que quando acabou o jogo, o Reinaldo me chamou. Ele falou assim: Deixa eu te contar um negócio. Você lembra que eu tinha te falado lá que elas não falaram de você, não? Cara, eu tava com uma vergonha absurda. Eu só queria chegar nas meninas e falar assim: Gente, eu só fiz isso porque o Reinaldo que falou. Entendeu? O Reinaldo que quis me instigar pro jogo. Mas uma coisa interessante também desse Mundial é que eu acredito nisso, e porque né, eu sou muito credente e tudo mais. Nós só ganhamos esse Mundial por causa da minha mãe, tá? Só por causa da minha mãe. E o gol saiu dos meus pés por causa da minha mãe. Porque a minha mãe, ela não assiste os meus jogos. Minha mãe passa mal, minha mãe tem síndrome do pânico e claustrofobia. E, por exemplo, deixa ela muito assim, ela não fica em lugar que esteja fechado, ou ela, se ela estiver apreensiva, ela começa a passar mal. Então, ela não assiste, ela não consegue assistir jogo meu, porque ela fica desse jeito, sabe? Quando ela fica, por exemplo, nesse Mundial ali, era a primeira vez no Sport TV, tá? A minha família estava assistindo lá na sala. Então, quando saiu o gol da Espanha, quando sai o gol, ela só vai para perto da TV quando diz gol, sabe? Quando ela escuta que é gol. E todo mundo grita. Ou quando sai gol e ela escuta alguma coisa. Então, quando o narrador disse gol, ela estava na cozinha, então ela escutou e ela foi correndo. Só que a hora que ela chegou lá, que ela viu que era gol da Espanha, ela saiu. E ela ficou rodando. Ela contou isso para minha família. Ela ficou rodando aqui na casa, que tinha um espaço, você fazia assim, passava a casa e ia. E no fundo, na casa da minha mãe, tem um campinho lá. Então, minha mãe rodava, rodava. A minha mãe, ela falou que ela ajoelhou, a hora que ela ajoelhou, minha família gritou gol. Ela saiu correndo. Na hora que ela entrou para dentro da sala, tinha visto que era o gol meu. Daí ela começou, ela contou. E ela foi contando. Gente, eu acabei de ajoelhar e saiu o gol. Gente, não sei o quê. Daí eu brinquei, a gente ganhou esse Mundial graças à minha mãe. Na hora que ela ajoelhou, saiu o gol, que faltava 38 segundos. Que história incrível. E a gente sabe também que saiu recentemente, né, que terá a Copa do Mundo feminina, né, de futsal agora em 2025. Vanessa, você sabe que você faz parte disso, de todo esse processo. Eu acredito que é um orgulho também para você fazer parte dessa conquista, onde você e muitas outras lutaram. Mas como é que fica o coração? Há uma expectativa muito da tua parte, obviamente, que você trabalha no seu clube para receber as oportunidades na seleção brasileira. Como é que tá teu coração quanto a isso? Você está esperançosa? Você não está muito? Você acha que... como é que tá a Vanessa nesse pensamento aí? Sim, a esperança ela sempre existe, né? Porque a gente trabalha para isso, a gente trabalha para o ápice que é estar na seleção. Mas no ano passado, não sei se vocês acompanharam, que nós tivemos 2 amistosos com a seleção, e ali foi onde que me tirou das últimas convocações também, sabe? Eu falo isso abertamente também, porque eu conversei com eles. Eu não tive um comportamento muito bom de atleta, porque eu fiz alguns questionamentos e a minha postura dentro da seleção naquele período não estava muito agradável. As minhas caras e bocas, o meu comportamento, o meu questionamento, a minha fala de dizer que aquilo ali não era a seleção brasileira, que era uma panela, e assim, e eu sempre tive muita liberdade com o Coelho e com o Saboia. Então, assim, a minha postura de não chegar neles e falar assim, cara, por que disso? Por que daquilo? Eu não concordei com isso, mas por quê? Sabe? Não, a minha postura e a minha forma de questionar ou de ter sido explosiva não foi um comportamento de jogadora para a seleção brasileira, sabe? Mas eu também tenho consciência da minha posição para a seleção. E seleção, para mim, é merecimento, mas também é postura. E eles me fizeram entender isso. Então, assim, eu sigo esperançosa no sentido de trabalhar para querer estar. E se eu merecer e tiver a convocação, estar.
mas continuar também trabalhando da mesma forma, sabe? Porque, assim, pra gente que fez muito, faz muito para a modalidade, não é um pensamento só de eu faço porque eu quero estar. Não, eu faço porque a modalidade merece. Porque uma das minhas falas desde o início dessa luta para a modalidade foi que, e se a minha sobrinha quiser jogar? Ela vai passar pelas mesmas dificuldades que eu passei? Não, eu não quero. Então, eu quero dar uma melhoria para ela, ou para essa, ou para aquela. Então, assim, o fazer para a modalidade não é fazer querendo estar, sabe? Então, assim, eu sinto uma esperança, é lógico que eu trabalho para isso, se eu estiver merecendo, e se eles souberem que eu mereça estar, eu tenho um desejo no coração de estar. Só que eu também quero estar por merecimento, sabe? Tipo, pelo meu trabalho. Porque eu não quero estar lá por tudo que eu fiz na modalidade e tirando o espaço de uma jogadora que vai dar mais resultado que eu, sabe? Que para eles vai ser essencial no grupo, sabe? Não, eu não quero isso. Eu quero por estar merecendo, por fazer parte, por viver. Seja entrando na quadra 1 minuto e saindo, seja estando no banco aplaudindo, mas, sabe, merecendo estar ali como jogadora, como uma que eles, se eles chamarem, entra em quadra, dá, sabe? Não uma que está no banco, a gente vai trazer ela por tudo que ela fez pela modalidade. Não, porque eu vou estar tirando espaço da outra. Quero ir por merecimento, por poder contribuir, que seja entrar 1 minuto e, sabe, mas por contribuir efetivamente, não por tudo que já, né, como eu disse, como já fiz na modalidade. Então, eu tenho a esperança de continuar trabalhando. Se merecer, meu Deus, meu sonho tá lá. Se não, de fora também vou estar torcendo, como foi na Copa América desse ano, do ano passado que eu não estive, dessa competição, desse torneio que fizeram em Xanxerê, que eu também não estive, estava torcendo igual. No jogo que teve na Globo, cara, eu chorava na frente da TV vendo, porque eu estava feliz. E eu entendia que o meu comportamento que eu tive não foi adequado para uma seleção brasileira e para eles, para o grupo, sabe? Mas eu estava feliz de estar vendo ali. Então, estando ou não estando, eu vou estar feliz. Lógico que são sensações diferentes. Se eu estiver, é a realização de um sonho, cara. Tá. Mas se eu também não estiver, eu falo assim, cara, eu fiz parte disso, só está acontecendo, sabe? Perfeito, perfeito. Bom, Vanessa, para fecharmos aqui essa resenha tão incrível, quero perguntar para a Vanessa. A Vanessa tá. Eu não sei se eu posso falar a idade, eu tenho algum problema em falar a idade, porque mulher às vezes tem esse problema de falar a idade, tem algum 35, Não né? sei não, Você porque tá ultimamente eu tô com 36, cara. 36. Eu tentando já baixar aqui para ver se dá uma. Não, mas já deixando bem claro, Olha bastante, se você quiser. sem puxar saco que nenhum, Vanessa, não parece. Não parece, de verdade. Não parece ter 35 nessa Você faixa sabe o aí. que é Não isso aqui? é o Isso quê? aqui se chama Doutora Rúbia. Bom, e a gente já viu também que A melhor dermatologista. outra conquista pessoal sua foi a sua faculdade de fisioterapia. Você conseguiu se formar, obviamente. E já falando desse final aqui, dessa minha última pergunta, como é que tá teu pós-carreira? Já tá pensando já tem uma programação? A Vanessa não pensa nisso? A Vanessa pensa em atuar no futsal depois desse pós-carreira? Pensa em atuar realmente na tua área ali? Como é que tá essa tua cabeça já pensando? Já tá se organizando já para isso ou ainda é muito cedo ao teu ver? Não, já estou pensando. é, Na área da fisioterapia, eu ainda não me vejo atuando, sabe? Por exemplo, eu fui para casa agora e um cara que eu sempre vou lá na sua clínica, na clínica dele de fisioterapia, ele me viu do tipo, ó, você sabe que as portas, a gente se formou, as portas aqui estão abertas. Então, assim, mas na área da fisioterapia eu ainda não me vejo. Eu estou terminando a pós em gestão, eu peguei um gosto, assim, também por essa questão de ter tido uma educação financeira, uma questão de fazer esses cursos de gestão e tudo. Tem me agradado muito essa gestão esportiva, sabe? Mas não sei, o que Deus prepara. Eu estou me preparando nisso. Tenho, né, a parte da fisioterapia, estou ali, continuo estudando tudo. A parte da gestão, com a pós e tudo mais, também estudando, porque vai para um caminho ou outro. Então, estou preparando essas duas linhas, mais a parte da gestão do que essa parte da fisioterapia. Então, o que Deus preparar, eu tô ali. Maravilha. Bom, Léo, já começo contigo. Vamos para as nossas considerações finais aqui. Já lamentando, mas já com o coração ansioso, deixar logo exposto aqui uma segunda parte logo quanto antes, porque vai ter muitas outras histórias aí da Vanessa,
né? E já fica já o convite, já, Vanessa. Já estou fazendo um convite logo público aqui. Segunda parte tem que acontecer o mais rápido possível, porque tem outra, a gente tem muita, mas muita coisa, e eu creio que quão incrível foi essa nossa primeira resenha, será também a nossa segunda, mas já abro para o Léo, para ele fazer as suas considerações finais e pontuar pontos aí dessa resenha tão incrível, Léo. Fica à vontade. Professor, só vou tomar liberdade de fazer duas Sim. perguntinhas simples em bate-bola. A Vanessa hoje, o futuro, o que você se vê? Mãe, família, casada? Não sei se você está namorando ou não. É muito suspense na rede, não vejo, a gente não vê a vida social dela. Diz que toma cerveja, mas nunca vi postar um copo. Só vejo pôr copo de vinho. É só coisa elite, sabe, professor Kaique? Então a gente vê que é um outro nível de paladar, assim, sabe? Não, é porque a nutricionista tá ali também, entendeu? Só que daí a cerveja ela não gosta que toma muito, brincadeira. Mas vai para os melhores amigos. Mas não, assim, é porque assim, o vinho é uma coisa assim mais reservada, e, por exemplo, você toma uma tacinha ali e tá ok. E, pô, na rede social eu vou instigar a beber, ainda mais eu vou falar assim, vai nem uma cachaceira, vai não, entendeu? Assim, eu dou um vinhozinho só para dar uma. Mas eu sim, tô namorando, me vejo mãe, se Deus quiser, daqui uns 3, 4 anos, já estou projetando isso. Meu sonho é ser mãe, primeiro porque eu sou apaixonada por criança. Se eu ver uma criança aqui, eu já quero pegar, já quero cuidar, já quero estar junto, mas eu quero ser mãe. Assim, eu digo 3, 4 anos, porque eu já estou numa idade também que não posso ficar esperando mais tantos anos, né? Mas eu me vejo e desejo mãe em breve, se Deus quiser. Em breve, uns 3, 4 anos aí, viu? De repente a Copa de 25, de repente para comemorar o título da Copa de 29, né? Quem sabe? Não, eu ainda quero mais uns anos ainda. Não, de 2029, a Copa de 2029. Não, 2029 é só Deus, né? Pro meu joelhinho aqui aguentar até 2029 para jogar outra Não, Copa. mas a gente quer que vai aguentar, a gente tem certeza disso, a gente tem muita fé que vai te ver ainda, muito brilhando. Então, Vanessa, A gente que é guerreiro, se Deus desculpe quiser. a liberdade aí, mas a gente gosta de saber, né? Eu particularmente sou muito fã teu, gosto da, de te acompanhar nas redes, vinha te acompanhando e tinha certeza que quando eu tivesse essa oportunidade, o professor Kaique nos dá essa oportunidade nesse projeto, já há mais de um ano aí a gente está junto, é uma amizade online aqui que a gente não se conheceu, eu moro em Curitiba hoje, ele mora na Bahia, então, mas a gente se conheceu através do nosso, você conhece muito bem, do Vini Capita, através do clube do futsal dele, então foi uma amizade que a gente criou aí com o Kaique nos dá essa oportunidade de escutar um pouco a história de vocês, a gente sabe, eu conheço o futsal e acompanho, é meu esporte preferido, é meu esporte apaixonante, hoje classificamos para as quartas de final, né, no masculino, com uma vitória de 5-0. Então a gente está torcendo aí que os meninos consigam recuperar essa taça, que tudo volte ao normal. Então, te parabenizo pela família, pela pessoa que você é. Eu acredito que a tua família e teus pais têm muito orgulho, né? A gente sabe que às vezes as coisas não saem como a gente gostaria, como Deus escreve, às vezes a gente não concorda muito com as coisas, né, que acontecem na nossa vida, mas a gente também tem possibilidade de pensar, possibilidade de corrigir o caminho. E ouvindo você hoje me faz acreditar que a confiança e o que eu entendia, o que eu imaginava e pensava de você, realmente é o que você demonstra. É uma pessoa com um coração gigantesco, que tem valores especiais aí que vão muito de encontro com o que eu imagino que hoje a gente precisa, né? A gente vive uma vida tão tumultuada, é tanta briga, é tanta polarização de coisa em tudo que é sentido, a gente vê as coisas acontecendo e eu acho que muitas das vezes o foco principal da gente tá e o esforço, né, a energia a gente coloca em coisas que não deveriam e as coisas essenciais para nossa vida a gente vai deixando de lado. A gente vê tanta família aí brigando por política, por isso, por aquilo, é, brigando, irmão matando a irmã e a gente vê coisas assim absurdas, né, que a gente que tem a família assim próxima. Eu moro longe da minha família também, moro a 12 horas também de carro, de umas 16 horas de carro, sou do interior do Rio Grande do Sul, então é bem difícil assim, a gente tem essa dificuldade de estar próximo e o nosso mundo online nos, nos, nos aproxima e a gente, eu É, tenho isso um facilita. sentimento assim, facilita bastante, né? Então,
queria te dar os parabéns por tudo que você já fez, por tudo que você representa para o futsal. A gente teve a oportunidade aqui de falar com o Vini em alguns momentos, falamos com o Reinaldo, também falaram muito bem de você, as meninas que a gente teve a oportunidade aí, a Bianca, que eu consegui participar, a Nega, eu consegui acompanhar também, a própria Giga, eu participei bastante aqui quando a gente teve a oportunidade de conversar com ela. E a gente vê que quando a gente tem mais de uma pessoa falando bem da gente, são pessoas que hoje você não tem um contato tão direto, que não está tão próximo, e aí não é a família, né, que a gente suspeita, é porque a gente sabe que é uma pessoa de coração. Então, te agradeço a oportunidade, te desejo muita sorte nessa temporada, que você consiga desempenhar o máximo possível nessa nova equipe, nova, velha equipe, né, que você está nessa nova temporada na Lazio, e que os problemas que aconteceram aí, que a gente acompanhou nas redes sociais nessa última equipe que você teve, não se repitam, que você possa ter a cabeça tranquila, que eu sei que você faz de tudo para ter, mas às vezes a gente sabe que alguns fatores externos são mais fortes. Então, desejo muita saúde para você, para sua família, torcendo lá que o teu sobrinho lá que eu vi que você acompanha tá tomando os rumos, o canhotinho lá de ouro, eu sigo a página Tá dele também no indo, Instagram. tá Pode indo. ser que seja o que jogue na família, vamos dizer assim, né? Que não seja que dê tudo certo. Pode ser o que realmente vingue. É. Então é isso, obrigado pela oportunidade, professor Kaique, mais uma vez. E Vanessa, de coração, te desejo todo sucesso mesmo. Espero que sou amigo pessoal do Coelho, somos da mesma cidade e vou cobrar ele desse teu retorno, tá? Para a seleção. Obrigado mesmo, de coração. Não, ali é merecimento. E, Léo, cara, obrigada mesmo. Para mim é uma honra saber desse carinho que você tem. Saber principalmente também das meninas que vêm aqui, das pessoas que vêm aqui e falam bem, isso para mim é o que fica e é o que serve, o que me faz acreditar que estou seguindo no caminho certo. Obrigada de coração mesmo. Prometo que a próxima vez que eu tomar uma cerveja, eu vou postar e vou te marcar e dizer, Léo, essa é para você. Tá bom? Não vai ser por agora, porque como eu estou em período de competição, eu estou dando uma segurada, é só um vinhozinho mesmo, uma tacinha ali, acabou. Que uma tacinha é saudável, todo mundo sabe, né? Que pode uma É, né? tacinha por É dia, pode, recomendado, né? né? Recomendado, o coração agradece. Então, eu te agradeço mesmo de coração todo esse carinho. Fico muito feliz de saber desse carinho teu. Para mim é uma honra. E ainda mais saber de tudo que você sabe do futsal feminino. Cara, que legal. Obrigada mesmo, tá? Perfeito. Léo, obrigado mais uma vez, meu amigo. E Vanessa, eu encerro. Cara, eu não sei você, mas a cada resenha que a gente tem aqui, cada gravação, parece que a gente é amigo há muito tempo, parece que existe uma amizade, parece que já se conhecemos há muitos e muitos anos. E fica parecendo que não é gravado, parece que a gente está assim conversando em algum lugar, sei lá, a gente fala conversa de boteco, conversa de alguma coisa. Obrigado, cara. Obrigado de verdade por ter aceitado mais uma vez e por ter nos dado a liberdade. Eu acredito que você tenha sentido muito à vontade. Eu acho que o nosso principal, uma das principais metas era essa, de você sentir à vontade e de contar histórias, às vezes até que nunca tinha contado em algum lugar e ter sido a Vanessa. Eu acredito que a gente tenha trazido a essência da Vanessa, que tem sua opinião, que é emotiva, que é família, que é tudo. Então, obrigado. Para mim, eu aqui ganhei meu dia. Ganhei esse meu dia e espero que tenha gostado. E já fica o convite. Parte 2 vem logo, tem que vir logo aí. Já estou disponível para a próxima. E já que você fala questão de amizade, vou para Bahia, tá? Pode me levar para Bahia, né? Já fui algumas vezes, mas outras vezes ali, né? Adoro. E, cara, obrigada mesmo pelo convite. Para mim, eu digo sempre que é um prazer e uma honra muito grande ser falar da minha carreira, falar desse futsal que é perfeito, que é incrível, que é maravilhoso, que é tudo na minha vida, que é o que me deu tudo isso. Mas eu te agradeço mesmo. Para mim foi prazeroso e divertido demais. Foram quase 2 horas sentadinha aqui. O William tá lá, não, Vanessa? Pode ir tranquila, é uma horinha só, 1 hora e meia. Olha, 2 horas aqui, meu amigão, e nem vi que passou 2 horas. Tão prazeroso que foi. Mas, cara, obrigada mesmo. Muito bom. Obrigada por essa disponibilidade, prazer de falar assim tão abertamente coisas que não tinha exposto, né? Obrigada por também compartilhar esse vídeo maravilhoso da minha família, que é um que me dá orgulho a cada vez de assistir, me emociona muito.
que são a minha família, é tudo que eu tenho, é tudo que eu sou. E obrigada, obrigada, obrigada mesmo, tá? E obrigada a todo mundo que acompanhou, espero que tenha também gostado. E a parte 2, que tem a pergunta dessas pessoas que assistiram. Perfeito, perfeito. E já está convidado para Bahia. Praia, água de coco, o que você quiser, já está convidada, tá? Só marcar, vem para Bahia, só manda um zap e já foi. Combinado. Na hora. Obrigado, minha amiga. Obrigado a todos vocês que acompanham essa resenha número 105 com a Vanessa, essa craque da bola pesada, craque dentro das quadras e fora também. Obrigado a todos vocês. E esse é o Futsal Esporte Clube trazendo para vocês o melhor do futsal nacional e mundial na tela da sua TV, do seu celular, aonde você estiver. Acompanhe a gente lá que a gente vai estar trazendo conteúdo daqueles de primeira. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe. Valeu.